Adolescente. Boa tarde. Tudo bem? Descansaram na guarda dedicados da parceria? Na verdade, tentar colocar em dia tudo que estava gravado e ficar frustrado que não conseguiu dar conta de tudo isso. Bom, boa tarde. Retomamos os seminários e com alegria eu trago o professor Paulo Rogério Miranda Correia, da IAS. O professor Paulo é químico na sua formação original, mas vocês vão ver que aqui na IAS, olha, estou na IAS, aqui no PIEC as pessoas vão migrando, né? São migrantes tecnológicos. Ele vai contar um pouquinho do trabalho. Eu sou colega do professor Paulo desde 2005, na EAS, Colégio de Artes e Ciências e Humanidades. Ele está desde 2007 no programa, muito tempo, quase 20 anos já. É muito de você ter conhecido o professor Paulo trabalhando com o mapa conceitual. E hoje ele trouxe esse desafio de falar das possibilidades e limites da inteligência artificial, que eu acho que é um tema que está todo mundo preocupado, principalmente professores, para quem trabalha na escola e tem colegas que não estão vinculados a um programa de forma, alguma coisa assim. Muita gente está muito assustada, né? Pensando como ser substituído, o que vai acontecer. Então, essa conversa é muito necessária. Então, ele vai falar da sala de aula, da formação docente da universidade, tá bom? Então, o esquema é igual. O professor Paulo apresenta, no final tem um espaço, um tempo para dialogar. O café já vai chegar. Trouxe a copos e compartilhamos lá atrás. E depois temos uma avaliação, uma palavra do dia para pensar como nos impactou a situação dele, tá bom? Então, muito obrigada, professor Paulo, por ter vindo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar de volta aos seminários do PIEC. Eu tive pela última vez em novembro de 2023 e já não falei de mapas conceituais, falei dos conceitos portais. E, na verdade, essa oportunidade é para a gente fazer uma conversa sobre algo que tem chamado muito a minha atenção. Então, nesse processo de migração, agora eu me deparo pensando muito sobre as questões que envolvem a IA e, sobretudo, a formação docente na universidade. Então, é claro que nós vamos traçar paralelos, e eu acho que esses paralelos vão ficar evidentes para vocês. Existe toda uma área de formação docente, a formação de professores cara ao ensino de ciências, sobretudo quando a gente olha para os professores da educação básica, mas como frequentadores da universidade, eu acho que todos nós concordamos que é importantíssimo também pensar na formação docente no ensino superior. Tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui são alguns trabalhos recentes que eu desenvolvi junto com o meu grupo de pesquisa e algumas parcerias. E, por favor, no final, eu quero escutar vocês, porque muitas das dúvidas de vocês são dúvidas que eu ainda tenho. Então, o que nós vamos tentar fazer a partir de agora é explorar possibilidades e limites, já sabendo que é um cenário altamente instável. Né? Então, a cada dia, o cenário da inteligência artificial muda e isso impacta todas as áreas da sociedade, inclusive a educação. Então, vamos começar. Vamos ver se vai funcionar. Ia funcionar, mas... Ih, mas agora não quer. Está ligado aí do lado? Está ligado. E não vai nem aqui. Ai, Paulo, isso. Muito bem. Então, eu começo o seminário trazendo essa imagem que talvez ajude a gente a pensar um pouco na proposta do que eu vou trazer aqui para vocês. E nós estamos navegando em mares incertos. Então, existe uma grande novidade, que é a inteligência artificial, que se aproxima do nosso dia a dia, numa velocidade espantosamente rápida. Então, é diferente dos avanços tecnológicos de outros tempos, onde o avanço tecnológico ia com algum ritmo se aproximando da gente. E a gente percebe que a aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico tem sido tamanho. E, num dia, você descobre que tem alguma coisa como a IA, na semana seguinte, você já tem isso no seu celular,
2 semanas depois, isso já tem uma melhoria técnica. Então, a sensação que a gente tem é que a gente está sendo atropelado pelo tempo, né? Então, a gente tem aqui uma imagem que mostra um barco numa tempestade, num mar revolto. E essa imagem tenta traduzir um pouco desse sentimento de incerteza que a gente tem sobre se devemos usar a IA, se devemos usar a IA e como nós vamos fazer isso. Como eu vou fazer isso se o meu aluno já usa IA? Então, todas essas incertezas colocam a gente diante desse desafio, né? E é claro que no seminário de hoje, o que eu vou tentar propor? Eu vou tentar propor uma pauta com algumas experiências de pesquisa do grupo que eu tenho trabalhado, mas, acima de tudo, vocês vão ver que assim, são pontos de partida, né? Então, já vamos aqui ajustar as expectativas, não haverá resposta certa, né? Não tem a fórmula. O que tem são discussões. E aí você participa das discussões e tira a sua própria impressão. Eu acho, então, para mim faz sentido, considerando as especificidades do meu contexto, e aí você acha a sua forma de se aproximar ou não da IA. Até porque essa não aproximação também precisa ser garantida. Quem disse que você tem que usar a IA? Então, você não precisa, né? Mas a gente vai passar, então, por 4 grandes momentos, né? Eu vou começar já com alertas importantes. Os alertas importantes são super arriscados, né? Porque eles não são absolutos, porque nós estamos naquela incerteza. Então, são alertas muito pessoais, muito da minha leitura. Então, vamos dizer assim, a partir da minha experiência, já que o mar é tão revolto, tem alguns alertas. Então, a gente começa com eles. E depois eu vou passar por 3, vamos dizer assim, aplicações diferentes. Aplicações nem é uma boa palavra, né? 3 formas de pensar o uso da IA diferentes. Vou começar na sala de aula, né? Até porque eu também dou aula. Eu dou aula de química, né? Então, assim, é algo muito claro para quem está no ensino de ciências. Então, assim, vamos começar olhando para a sala de aula. Num segundo momento, a gente vai fazer uma discussão já um pouco diferente, tentando apontar o seguinte: faltam elementos didáticos e pedagógicos para a implementação da IA na educação. Então, aí, eu já vou, a partir dos exemplos de sala de aula, tentar propor algo mais amplo, tentar fazer uma observação que amplie as nossas perspectivas. Ou seja, por que é tão difícil usar IA no nosso dia a dia? Então, aqui a gente tem, pelo menos, um começo de uma resposta. E no final do seminário, talvez eu traga algo totalmente novo para a maioria de vocês, que é pensar a formação docente no ensino superior dentro da universidade. E, curiosamente, existem diferenças. Porque o docente na universidade ele está submetido a uma rotina que é diferente da do professor de educação básica. Então, um exemplo muito simples. Aqui eu preciso publicar. Sou cobrado. Eu sou cobrado por publicar. Aliás, eu digo assim, eu sou valorizado quando eu publico. Se a minha aula é boa ou não, importa menos. Porque a pergunta que vão fazer é assim, você está dando aula? A minha resposta é sim. Então está tudo certo. Né? Então, assim, existem diferenças e eu vou tentar propor, no final, uma maneira de olhar como a IA pode ajudar na formação acadêmica dos professores que já estão no ensino superior. Mas vamos começar pelo começo. Vamos começar, então, com aquilo que eu vou chamar os alertas que eu consigo fazer, que seria uma espécie de bússola do momento. Lembra que você está naquele mar revolto. Então, eu acho que tem 4 recados importantes que a gente não pode esquecer. O primeiro deles é algo que eu descobri recentemente na literatura, que se chama Nega System. E é super legal trazer esse conceito aqui. O Nega System quer dizer o seguinte: a IA ela opera a partir de inputs simbólicos. É a hora que você escreve alguma coisa para a IA.
ainda que você tenha a impressão de estar falando com um ser humano. Você pode ter a impressão que você quiser, mas não tem ser humano. Então, o que acontece? Existem trabalhos que já mostram o seguinte: a gente, ao usar uma IA, precisa reconhecer o que a IA não considera quando a gente interage com ela. Então, por exemplo, emoções, valores, conhecimento tácito. Conhecimento tácito é aquele que você tem e você não consegue descrever muito bem, né? Eu gosto sempre de pensar em conhecimento tácito olhando para o esporte, por exemplo. Então, como é que um tenista consegue sacar a 200 km por hora do outro lado da quadra do jeito que o outro adversário não pega? Então, aí tem um conhecimento tácito. Ele não vai conseguir descrever em palavras. Ele provavelmente vai fazer um movimento. Eu faço assim. E esse passo assim, você vai olhar e tentar capturar o conhecimento tácito. Então, veja, a IA não sabe o que é um conhecimento tácito e não considera nenhum contextual. Então, veja, ainda que possa parecer a interação com um ser humano, essa interação ela tem todas essas limitações, porque a IA opera sobre signos e não a partir de experiências. E aí, qual é o problema? O problema não é nem a alucinação. Não sei se você já conhece a alucinação. Né? Se você não conhece, basta pegar uma IA qualquer, de repente, ela vai te falar um absurdo. Aí você vai falar assim, então, isso está errado. O que a IA responde? O que a IA responde? Poxa, desculpa, eu errei. E vamos em frente. E não quer dizer que a partir daí eu entendi o erro. Vamos em frente. Então, isso dá uma exata noção de que a gente tem certas limitações, ainda que a nossa percepção diga que eu estou conversando quase com um ser humano. Não é bem por aí. Então, além do mega system, porque esse conceito tenta mostrar que existe toda uma cultura, né, que a IA não captura, nós temos aspectos contextuais e éticos. Eu acho que os aspectos éticos são mais evidentes até, porque começa a já ter uma série de discussões sobre se é ético ou não usar a IA para fazer ou uma coisa ou outra, enfim. Essa é uma discussão que já está corrente. Mas essa discussão contextual ela ainda está menos presente. Então, o que acontece é que qualquer coisa que você vai fazer com a IA depende de uma série de critérios. Quando, como, para quê. O que você vai fazer com a IA? Vamos imaginar que nós somos professores. Então, para que você vai usar IA? Como você vai usar a IA? Né? Quando? Em que área? Com qual objetivo? Qual nível de ensino? Então, veja, no meu caso é ensino superior. Será que o seu caso é ensino superior ou é educação básica? Se é educação básica, é o terceiro do médio ou é o quinto ano fundamental? Ou nada disso importa? Então, veja, a IA, ela precisa contemplar esses elementos contextuais. Ou seja, a gente precisa informar isso. Isso não está dado. Né? Então, ou a gente opera oferecendo os elementos contextuais, ou fica difícil. Ou a gente opera a partir de parâmetros éticos que a gente julga ser apropriados, ou isso não vai ficar por conta da IA. Né? Então, aqui, garantir transparência, mitigar vieses, equidade de acesso, que é um outro grande problema. Então, assim, todo mundo tem acesso a IA? Todo mundo tem acesso a IA e sabe usar a IA? Porque o acesso, em algum momento, todo mundo vai ter. É mais ou menos como a internet. Mas você pode ter a segunda pergunta, mas assim, basta ter o acesso ou você precisa saber usar? Então, veja como a gente começa a ter vários elementos que aparecem que são exatamente essa espécie de bússola. Então, eu começo com o Nega System, a importância de aspectos contextuais e éticos, e aí talvez vá para aquilo que, do ponto de vista aqui de um professor, faz muito sentido. A agência é humana. Né? E assim, eu estou usando o humano aqui para reforçar o que não é da IA. Né? Que é óbvio que é humano. Né? Seria o quê? Canino? Não. É humano, somos nós, numa contraposição daquilo que eventualmente você entrega para a IA.
Então, a agência e a autonomia é sempre nossa. E aí existe um conceito muito interessante que se chama Human in the Loop. Human in the Loop é exatamente essa ideia de você pode estar usando as tecnologias e tudo mais, mas você parte integrante disso. Ou seja, é você que está usando. Ah, não, mas é que a IA pediu para fazer de tal jeito. Não, mas é você que está usando. Então é quase um chamamento, assim, sou eu que mando na relação. E não o contrário. Né? Então é aquela história, assim, você tem que tomar muito cuidado para não se encantar com as possibilidades da IA, porque de repente a alucinação é fácil pegar. Mas de repente ela tem um viés. E como é que você pega o viés? Então, assim, você tem que estar sempre atento e comandando as ações. Você define objetivos, limites, critérios de qualidade. Geralmente é bom fazer isso antes do uso. E aí você já sabe o que é aceitável ou não. Né? Você registra como você conseguiu determinados resultados com a IA. Então, isso te gera uma forma de revisitar o processo, uma forma de compartilhar o processo. Então, tudo isso são procedimentos que garantem a nossa agência e autonomia. E, por fim, acho que aqui é talvez o elemento que mais se aproxima do nosso fazer pedagógico, é que a IA pode ser utilizada para favorecer a mediação. E aqui eu falo a partir da pedagogia relacional. Então, a gente tem que valorizar as relações, sobretudo no mundo com a IA. Então, daqui a pouco, o que todo mundo vai sentir falta é de ter isso aqui que nós estamos fazendo agora. Tipo, um humano falando para outros humanos e depois os outros humanos vão perguntar para o humano apresentador. Né? Então, assim, a gente vai sentir falta desse tipo de relação. Por quê? Porque nós dependemos das relações. Então, aqui, por exemplo, a relação é o principal, porque a aprendizagem tem vínculos significativos entre o professor e o aluno e entre os alunos. A gente tem uma prática dialógica e parcerias, então, assim, buscar que este aluno trabalhe em pares, né, para evitar um pouco a lógica que a gente conhece como a lógica do aluno consumidor, que é muito para a universidade neoliberal, e eu vou voltar nisso no final da apresentação, e o desenvolvimento de coisas como confiança, autenticidade e cuidado. Então, veja, eu posso usar a IA para atingir este objetivo pedagógico. Então, aqui a gente já começa a qualificar um pouco para que serve a IA. Ela pode servir para aquilo que a gente faz quando começa a experimentar, para ver como é que é e tudo bem. Só que eu posso, como eu sou o humano da relação e eu controlo e eu tenho autonomia, eu posso usar a IA para estabelecer condições de, na minha sala de aula, favorecer esse tipo de abordagem pedagógica. Então, a partir de agora, com esses 4 marcos, que mais ou menos vão orientar aquilo que eu venho fazendo, né? A gente passa aqui a discutir a sala de aula. Então, por exemplo, esse aqui é um artigo que foi publicado em junho numa revista para químicos analíticos. Curiosamente, essa revista tem uma seção para ensino, para desenvolvimento profissional. Então, é legal porque você consegue, a gente do ensino de ciências consegue falar com o colega da área científica, da área dura, o químico analítico. E o químico analítico, ele faz pesquisa em química analítica, às vezes ele dá aula. Então, ele está exatamente naquele lugar que eu gosto, porque assim, ele não tem muita ideia de como ele faz as coisas. Então, esse tipo de comunicação é útil porque pega exatamente esse usuário final de boas ideias pedagógicas. Então, o que a gente discutiu nesse artigo? Nós conhecemos já a sala de aula invertida. Vocês conhecem a sala de aula invertida? Sim? Muito bem. É uma metodologia ativa interessante para você favorecer discussões, né, e não a exposição. E aí a gente pensou o seguinte, por que a gente não inverte a aula de laboratório? Porque a aula de laboratório é um problema. A aula de laboratório é muito mecânica. Você entra lá, na química analítica, então, é assim, você entra lá e executa o procedimento. E eu quero saber se você executou direito. Se você entendeu, não faz diferença. Quero saber se você sabe fazer.
Então, o que a gente propõe? A gente propõe uma forma do laboratório ter nas suas atividades acionamentos que mostrem se o aluno está entendendo ou não o que ele está fazendo. Então, para explicar isso, eu vou usar essas estruturas de conhecimento. Então, vamos imaginar que a aprendizagem envolve mudanças nas estruturas de conhecimento. Tá? E a gente tem 3 tipos clássicos de estruturas de conhecimento. Uma estrutura radial. Então, veja, existe um conceito ali no centro. Eu não consigo fazer muitas relações, eu só consigo relacionar esse conceito com outras coisas. Né? Vejam que é uma estrutura que parece os raios do Sol, sendo que os raios nunca se conectam entre si. Geralmente, essa aqui é a estrutura de um iniciante, de um aluno. Ele já ouviu falar em mudança climática, para pegar um tema que não seja da química analítica, mas ele não tem muita ideia do tema. Então ele tem esse tipo de estrutura. Aqui, nós temos uma estrutura linear. E essa estrutura linear ela é sempre orientada a um objetivo. Então, veja, isso é muito caro ao laboratório. Porque quando você vai para o laboratório, tem um procedimento. E você não pode fazer o procedimento de qualquer jeito. Você tem que ir para o passo 1, depois para o 2, depois para o 3 e assim por diante. Então, veja, é uma estrutura legítima, ela existe e ela é útil. Só que ela é extremamente rígida. É um fluxograma. É um algoritmo. E é uma estrutura linear muito relacionada com o saber fazer. Muito relacionada com o procedimental. E, por fim, eu tenho o entendimento. Então, agora, o professor que já entende bem mudanças climáticas, ele não vai ter essa estrutura radial. Ele vai ter uma estrutura em rede, muito interconectada. Então, qual que é o desafio do processo de aprendizagem, sobretudo no ensino superior? É você pegar o aluno iniciante, com essa estrutura radial, e aproximá-lo da perspectiva do especialista, do profissional. E qual é a característica principal de um profissional? Ele sabe fazer e ele explica por que ele faz daquele jeito. Ou seja, não é só saber fazer, não é só entender. É aquela hora que você pergunta para o especialista, o que você faz nessa situação? E ele te responde, eu faria isso, isso, isso. Por quê? E ele vai lá e explica. Então, o especialista, ele consegue conectar um procedimental com o entendimento. É isso que a gente quer. Só que pensando no laboratório, e aqui eu vou falar da química analítica, mas eu desconfio que na física e na biologia tem coisas muito parecidas, você vai executar um procedimento. Então, o foco é todo no procedimental. E aí, qual que é o problema? O problema é esse aqui. Eu que sou analítico e estou dando aula, consigo juntar a teoria e a prática na minha cabeça de uma forma tão fácil que eu acho que é óbvio para todo mundo. Que é aquela aula que começa com como todos nós sabemos, e aí você levanta a mão e fala assim, então, eu não sei. Por quê? Porque para o especialista aquilo é tão óbvio que é como todos nós sabemos. Vamos fazer assim. E eles falam, não, eu não sei. E aí o especialista às vezes fica ele estranha, como alguém não sabe isso? Então, o problema todo é que para o aluno existe um vale que separa a teoria e a prática. E a gente chama isso de lacuna teoria-prática. Então, você pode ter o aluno que entende muito e não consegue fazer o procedimento no laboratório. A situação que eu acho que é mais comum é um sujeito que faz no laboratório, o cara é craque, como ele entende? Meu Deus, ele sabe fazer tudo. Por que é assim? Eu não sei. Eu sempre a resposta ela tanto. O número é esse. Por que é esse? E o que eu faço com isso é que eu não sei. Então, essa lacuna é um enorme problema acentuado pelo laboratório convencional. Então, o que a gente propôs? A gente propôs evitar essa via aqui de cima. Então, veja, aqui é um entendimento, por isso que parece uma rede. E aí, no laboratório tradicional, o que nós temos? Né? Aqui é o professor, com grande entendimento. O que ele faz? Ele vai para o laboratório direto. Então, por exemplo, você não revisa a teoria antes do laboratório.
Você, por exemplo, tem muitos casos que você tem a disciplina teórica num semestre. Eu adoro ver essas caras, né? Porque estamos todos juntos. E no outro semestre tem a disciplina experimental. E no segundo semestre, o professor de da parte experimental fala o quê? Como todos nós sabemos. E você fala assim, então, eu nem lembro. Né? Então, esse é o posicionamento teórico. Isso não ocorre. Aí você tem um aluno que está desenvolvendo entendimento, mas veja, existem lacunas aqui ainda, porque a teoria não foi revista. E você tem uma certa competência para fazer as coisas no laboratório, você também está desenvolvendo isso. Como o laboratório tradicional só valoriza isso aqui, então o professor fica lá só para ver se está dando certo, ajudar com o instrumento, é isso. No final do laboratório, essa lacuna continua igual. Por quê? Porque você não foi provocada a conectar a teoria para a prática. Na parte de baixo, o que a gente tem? Começa com alguma ativação de teoria. Bom, antes de pular, você vai ler esse folheto. E a ideia de ler esse folheto é que esse folheto contém alguns elementos da teoria. Quando você vai para o laboratório invertido, você vai ver que você vai ter momentos de tomada de decisão. Então, não é só cumprir o procedimento. Em algum momento, você vai ter que tomar uma decisão e justificar a decisão. E certamente isso já aproxima a teoria da prática. Então, invertendo o laboratório, a ideia é que a gente trabalhe exatamente na lacuna teoria-prática e que, no final, você comece a abrir um espaço, uma forma de conectar teoria e prática, ou seja, uma forma de, no laboratório, você começar a pensar como eu penso. Se eu sou professor de analítica, eu vou tentar te aproximar da forma como eu penso. Então, eu estou vendo você fazer e, durante o laboratório, você vai pensar um pouco sobre o que você está fazendo. Então, esse aqui é uma ideia bacana. É uma ideia bacana. Só qual é o problema dos meus colegas? O que eles vão falar? Eu não tenho tempo para ficar trabalhando os meus experimentos de laboratório. Vai ficar tudo como eu estou dando, porque eu tenho que publicar mais um paper no final do ano. E aí, eu até acho a ideia boa. Eu falo, não, Paulo, a ideia é incrível. Você faz para mim, você inverte os meus laboratórios. E se você puder, você também dá aula. Né? Então, não, você tem que fazer isso. Né? Você vai fazer isso. E aí, qual foi a sacada? É que, quando a gente quer inverter o laboratório, existem alguns passos. O primeiro é identificar os conceitos críticos. Então, aí é o professor. Então, você chega um professor e fala, professor, você vai ensinar uma determinada técnica de análise. O que é mais desafiador aqui? Então, veja, aí é ele que vai falar, é o especialista. Mas, a partir dali, as atividades antes do lab, a reorganização das atividades no lab e o relatório pós-lab, você pode fazer todos os drafts usando Piano. E foi por isso que esse artigo fez sucesso nessa revista. Claro. Por quê? Porque a gente pegou a dor do leitor. Então, você começa mostrando toda a ideia que eu fui mostrando aqui para vocês. Eu sei que vocês entenderam melhor que os meus colegas da analítica, né? Mas você vai ver, você fala, isso aqui faz sentido. Então, mas o que a gente esquece é que para esse sujeito, a dor dele é o tempo para refazer todos os materiais do laboratório, e o relatório, e o texto pré-lab. O que eu dou para o aluno, então? O que a gente está propondo? Tudo isso aqui você vai fazer usando o chat GPT. E aí, o que nós propusemos? Né? A gente até proporcionou, né, assim, a pedido dos revisores, um exemplo completo. Então, tem um material suplementar e um exemplo completo. Como é que isso se configuraria na prática. Mas o que é legal para discutir aqui com vocês do ponto de vista didático-metodológico? É que tem várias coisas que mudam a dinâmica do lab, que é só uma execução de procedimento, para o laboratório invertido. Eu vou destacar dois deles, que é o ponto de tomada de decisão. Então, veja, isso aqui tem que ter no lab. Porque isso é o que o analítico, por exemplo, faz no dia a dia dele. Então, você vai lá, faz uns testes, aí você tem que escolher entre duas fases mortas. Seja lá o que isso significa. Imagina que você está fazendo um experimento no lab da tua área, em algum momento tem este e este. Qual que você escolhe? Aí você toma a decisão e continua o experimento.
Só que aí, nesse momento, a tomada de decisão é algo totalmente subversivo. Para quem já ia para o laboratório e falou, não, mas qual que é o certo? Tem que pôr no procedimento qual que é o certo. Então, mas no mundo real tem qual é o certo. Você faz o teste, pensa, decide e avança. E a outra coisa que é legal são os prompts de reflexão, que é algo que vocês fazem no final dos seminários. Então, olha que loucura, pessoal. Quanto custa para eu explicar metacognição para um sujeito na química analítica? Que está publicando um paper. Entendeu? Assim, às vezes é muito difícil. Então, o que acontece? Se eu consigo decodificar a ideia com ele, é para pensar sobre se ele aprendeu ou não. De repente, ele falou, isso aí é legal. E ao invés de ele falar assim, Paulo, como é que você faz? Eu falo assim, cara, pede para IA. Então, ele não precisa ser letrado didaticamente, metodologicamente. Ele precisa entender a ideia. E aí o que acontece? Se você entendeu que, no final, no relatório, é bom ter um prompt de reflexão, o que você faz? Você usa a IA para gerar um rascunho. Entendeu? Rascunho. Porque eu sou especialista. E aí você gera um rascunho. Então, assim, isso você vai ganhar muito tempo, porque você vai gerar uma primeira versão. E aí você pode falar, olha, eu gostei. Eu acho que aqui precisa pôr mais um exemplo. Eu acho que aqui eu quero mais um ponto de decisão. Todas essas brincadeiras a gente fez antes de publicar o artigo. Então, na hora que você tem a IA e você sabe exatamente, lembra? Para quê, como, quando, onde, você consegue comandar a IA e aqui você vai ganhar muito tempo. Então, veja, a gente fez alguns apêndices, e o que eu estou trazendo aqui, ó, a parte do pré-laboratório, que é um guia de leitura, não é para mandar. Ah, mas Paulo, por que você não manda o cara ler um livro? Você lembra de você ir fazer laboratório? Lembra, né? Então, o professor mandou ler 2 capítulos do livro. Não é essa a ideia. O acionamento tem que ser assim, algo conciso e direto, para que você se lembre desses conceitos quando você estiver no lab. Então, por exemplo, o que a gente pediu aqui, ó, escreva um guia curto de pré-laboratório, de cerca de 300 palavras, para alunos de graduação se prepararem para um experimento de espectrofotometria UV visível. Inclua a lei de D'Alembert, a importância da curva de calibração e por que as soluções brancas são usadas. Olha, aqui você não precisa nem entender o que eu estou falando. Porque eu já estou dando algumas especificações. Isso aqui é o importante. Esses são os conceitos que eu pensei, lembra? Naquela primeira etapa que eu penso como especialista. Então, coloco, faz um guia assim. O que acontece? Vai sair uma primeira versão. Você pode ir lá e mexer. Você pode pedir para ir a mexer e você pode mexer. Ah, aqui já está bom. Deixa eu pegar isso aqui, eu vou pôr mais um exemplo, eu vou pôr uma imagem. E rapidamente você produz o material. Então, se você comprou a ideia de inverter o laboratório, aí abaixou o custo para você. Porque agora você não vai gastar aquele tempo todo para inverter o laboratório. E aí a gente impôs prompt para como é que você coloca os pontos de decisão no laboratório. Então, aqui também, né, tem um prompt que a gente usou. Veja, 2 pontos de decisão, 3 pontos de decisão. Você pede, aí você vê como é que fica, você começa a ter ideias. Porque nesse ponto, aí ela está tão, vamos dizer assim, contextualizada com o seu problema, que você começa a ter ideias. Não, 3 pontos é muita coisa, o laboratório é curto. Põe só 2. E de repente é aquela história, eu posso editar ou eu posso pedir para a IA editar. Em algum momento você vai lá e pega e você mexe. E por fim, o relatório, né, após a atividade com um prompt para gerar a reflexão metacognitiva. Então, veja que até metacognição passa a fazer parte do imaginário desse colega, porque é o que ele fala, ele vai pensar sobre como ele aprendeu isso. E ele vai no exemplo, lembra? Tem um exemplo no final do paper, tem um documento onde ele vai ver lá um exemplo. E aí a gente fornece algo super bom para esses colegas, que é modelo. Porque às vezes o sujeito quer fazer, só que ele não tem ideia como. Então você oferece um modelo, ó, pensa mais ou menos desse jeito. E vê o que você acha. E no final, fiz até pus aqui, a gente gerou um apêndice D com dicas para revisar o conteúdo produzido por IA.
Justamente porque pode ter algum colega que acha que tem uma coisa meio mágica ali. Então, assim, você tem que ser prudente. Você é humano no loop. E mais, você é o especialista. Você não só é o humano nesse caso, não, você é o especialista. Então, veja que aqui, a IA pode ajudar o professor a rever os seus materiais. Faz um draft, faz um rascunho, coloca as ideias e vê se funciona. Ah, não funcionou. Para. Não tem por que continuar. O que a gente mostra é que é possível. E isso pode se tornar um aliado do professor, sobretudo se ele tiver que fazer adaptações em cima da aula. Né? Só para fechar essa discussão, vamos imaginar que você deu uma aula da sua disciplina, não precisa nem ter o laboratório, e no final dessa aula surgiu uma discussão inesperada com a turma. Por exemplo, eles não estavam entendendo direito um conceito que você tinha discutido, e você percebe justo no final da aula que gerou uma certa turbulência. O que você pode fazer? Você pode pegar o material da próxima aula, usar a IA para fazer os ajustes necessários. Olha, minha próxima aula eu ia falar disso, 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 mas eu preciso retomar a discussão num conceito que ficou para trás que eles entenderam. Ela não vai te dar a solução total, mas ela pode te dar ideias. A gente já fez alguns testes assim, não, e agora eu quero fazer isso de um outro jeito, eu quero uma dinâmica mais ativa. Eu quero eles em grupo. E começa a tirar ideias. Às vezes não precisa, a ideia não vem de pronta e acabada, mas a gente, com a experiência que tem, inclusive com as nossas turmas, você adapta rapidamente. Então, essa é uma forma de uso da IA que respeita aquele balizamento que eu mostrei para vocês. Então, veja que, como resultado final, aquele vale entre teoria e prática, né, é como se a gente construísse uma ponte. Ainda que não seja uma ponte firme, né? Porque essa é a ponte do aluno, que está aprendendo, mas eu começo reconhecendo que ele não sabe conectar teoria à prática. Então, eu vou ajudá-lo a fazer isso ao longo das aulas de laboratório, por exemplo, invertendo o laboratório. Em algum momento, ele começa a fazer as conexões dele. E quando ele começa a conectar teoria e prática, ele começa a ficar parecido com um especialista. Né? E é isso que, no final das contas, a gente quer. Eu decidi, de última hora, colocar esse outro artigo, porque ele também ataca a lacuna teoria e prática, uma outra estratégia, mas, sobretudo, porque esse artigo ele foi escrito por 3 alunos do PIEC, comigo e 3 alunos do PIEC. Na verdade, o Cleiton e o Adriano são ex-alunos, eles já se formaram no doutorado, e a Maria está fazendo o doutorado. Então, para mostrar assim, ó, são ideias que estão em circulação aqui. Né? Então, a gente teve o atrevimento e conseguiu publicar isso no Journal of Chemical Education. E qual que é a ideia? A ideia, de novo, é aproximar a teoria e a prática. Então, aí, você já começa a entender, pode inverter o laboratório. Legal. Mas o que a gente chama atenção aqui é para a necessidade da gente variar a nossa abordagem de conceitos complexos e abstratos para experiências práticas e exercícios, vamos dizer assim, bem concretos. Ou seja, a aprendizagem, a aproximação de teoria e prática, não é só teoria e não é só prática, mas é a oscilação entre esses 2 modos de abordar o conteúdo. E por isso a gente tem uma onda. Uma onda. E aí, para a alegria dos físicos, nós temos um comprimento de onda. E nós temos uma amplitude, range. Muito bem. Então, veja, com isso, a gente propôs uma heurística para que você desenhe os seus caminhos de aprendizagem. Então, professor, se isso faz sentido para você, você pode desenhar a sua própria onda semântica de acordo com o seu conteúdo. O que é importante? É considerar que você oscila do abstrato conceitual para o concreto prático, volta para o abstrato conceitual, evitando aquela manutenção no conceitual ou a manutenção na prática. Ou seja, exatamente aquela disciplina que todos nós fizemos. Primeiro semestre, você está aqui, né? Só teórico. Segundo semestre, você está aqui.
E aí você tem que juntar a teoria e a prática. Não faz sentido. Lamento, não faz sentido. Né? Então, o que a gente mostrou aqui é que não importa se você começa com a teoria ou com a prática, que é uma grande discussão que às vezes a gente tem na área de ensino de ciências, né? A gente começa como? Contextualiza, faz o experimento, faz... Ótimo. Não, mas eu quero começar com a teoria. Ótimo. Por quê? Dependendo de onde você começa, você gera uma onda. Se você começar pelo experimento, você gera uma onda. E o mais legal é que se você mudar o comprimento de onda, ou seja, quantas aulas ou quanto tempo você leva, né, para sair, por exemplo, aqui do conceito teórico abstrato e voltar nele, eu tenho um tempo aqui. Outra coisa, qual é a diferença entre a abstração e o concreto? É muito grande, então eu vou ter, né, uma amplitude muito grande. Legal. Então você ganhou 3 coisas nessa heurística. Primeiro, precisa ser uma onda. Segundo, você pode variar o comprimento de onda. Terceiro, você pode variar a amplitude. Então, agora você pega um papel e faz a sua onda. Isso aqui, por exemplo, é a personalização, claro que hipotética, do tipo, no primeiro passo eu começo com um conceito abstrato, faço o exercício ou no laboratório, volto para o mesmo nível, e aí começo uma segunda onda, onde eu não vou tanto no concreto, eu já paro um pouco antes, rapidamente eu volto para o abstrato. Eu posso imaginar isso de acordo com o meu conteúdo. Por quê? Porque a teoria por trás desta ideia diz que é nesta oscilação que a gente consegue entender e correlacionar teoria e prática. Mas e aí, Gá? Você já entendeu? Não, eu vou fazer o que eu fazia no laboratório. A gente nem colocou isso nesse paper, porque eu acho que seria muito subversivo. Então, a gente primeiro propõe a heurística das ondas semânticas. Eu posso chegar para a IA e falar o seguinte, olha, onda semântica prevê essas oscilações e tudo mais, quero dar uma aula de química analítica e pensei mais ou menos nisso. O que você acha? E eu posso começar a tentar ajustar e desenhar e personalizar a minha onda. Posso pensar nas oscilações com a minha turma. Né? Então, veja que são tanto o laboratório invertido quanto a onda semântica, eu classificaria como soluções didáticas sofisticadas, sobretudo no nível metodológico, que podem ser, na hora que você entende, você pode personalizar isso para o seu contexto. E, no caso do público que não está aqui, no Interunidades de Ensino de Ciências, às vezes são professores que vão usar a própria IA para entender um pouco dessa lógica. Eu explico isso para um colega meu, tem que oscilar entre a teoria e a prática, para ele já é suficiente, ele já consegue mudar algumas coisas que ele faz na aula dele, ainda que ele não entenda, por exemplo, o laço teórico, que eventualmente a gente pode discutir, pode entender, mas isso é muito caro na nossa área, mas não na área de quem dá aula de Química, Física e Biologia no superior. Muito bem, então, aqui a gente sai agora um pouco da sala de aula, mostrando que a IA pode ser um bom companheiro, professor, sobretudo, quando o professor sabe exatamente o que pedir e o que fazer. E eu passo agora a fazer aquela outra discussão que eu havia prometido, que é assim, num contexto mais amplo, né? Então, agora, eu não vou falar de IA exatamente no ensino de ciências. Pode assumir IA na educação de forma geral. Claro que é sempre útil reportar isso no meu contexto. Não pensa na IA na física, na biologia, não tem problema nenhum. Mas, neste caso aqui, a provocação era abrir um pouco o horizonte. Pensar no uso da IA na educação. Então, esse é um trabalho que ele está em avaliação. Foi escrito com um professor lá da IAF, o professor Luciano de Gianpietri, que é um colega especialista, vamos dizer assim, nas tecnologias e na IA. E ele é um bom interlocutor, porque ele, vamos dizer assim, ele compreende do jeito dele as questões de educação. Então, é sempre muito interessante conversar com ele, porque ele me oferece aquilo que eu não tenho. É um entendimento tecnológico, técnico. Né? Então, às vezes, ele fala algumas coisas da IA para mim e fala, sério?
Tipo, não é um ser humano que está do outro lado, mas até parece, não, Paulo, não é, é um modelo. Aí ele começa a explicar tecnicamente, né? Então, é uma troca muito boa. E aqui aparece novamente o Cleiton, que fez um doutorado aqui no PIEC, hoje ele está em Alagoas, no Instituto Federal. E qual foi a nossa ideia aqui? A nossa ideia aqui foi caracterizar aquelas águas turbulentas que a gente está navegando, mostrando o seguinte: a gente teve, logo no início, mas bem no início mesmo, eu até arriscaria dizer o seguinte: era no início que a gente nem sabia de nada disso. Quem sabia disso era o pessoal da área técnica, né? Porque aí aparecem coisas como processamento de linguagem natural, as coisas do arco da velha, assim, muito distante da gente, se a gente não acompanha de perto essa questão tecnológica. E quando a IA surge, ela surge centrada na ferramenta. Claro, porque o primeiro movimento vai ser feito por quem? Por quem desenvolveu. Então, a gente chama essa fase de uma fase centrada na ferramenta. Qual é o problema dessa fase? É que quando a gente olha com o nosso conhecimento de professor para essa fase, ela sugere uma instrumentalização. Ou seja, isso, pega a ferramenta e usa assim. Por que quem está falando isso? É o sujeito que desenvolveu a ferramenta. Então, é uma fase muito inicial, que sugere fortemente uma instrumentalização, mas, felizmente, a gente já passou por essa fase. Por quê? Porque a gente chegou numa fase centrada na cognição. Ou seja, todos os psicólogos cognitivistas que pensam em ensino, e eles têm um particular que pensa em ensino, eles começaram a falar o seguinte: olha, mas veja bem, quando esta ferramenta vai ser usada para ensinar e aprender, e aí eles incluíram, vamos dizer assim, uma primeira abordagem que aproxima isso da educação, que são teorias que dizem como a gente processa informação, teorias cognitivistas. É um avanço? É um avanço notável. Por quê? Porque agora deixa de ser a ferramenta. E a gente passa a discutir agora, a partir, sobretudo, de duas teorias. A teoria da carga cognitiva, eu não vou entrar em detalhes, se for o caso na nossa conversa eu entro, mas vamos imaginar que essa é uma teoria que ajuda a entender como você processa a informação individualmente. Como você está entendendo o meu cinema. Então, eu sou capaz de descrever isso usando essa teoria. E tem uma outra teoria, que é a teoria da cognição distribuída, que aí é uma questão mais coletiva. Então, veja, combinando o cognitivismo do ponto de vista individual e coletivo, a gente ganhou, vamos dizer assim, uma camada nova, onde não é só mais a ferramenta, não é só use a ferramenta, não. Agora começam a ter modos de usar a ferramenta para favorecer a cognição. E nós estamos exatamente neste momento. Porque, veja, aqui a gente teria uma lacuna. A lacuna 1, uma desconexão teórica. Só que aqui, essa certa larga está dizendo o seguinte: ó, esses trabalhos já conseguiram fazer essa conexão. Muito bom. E qual é o argumento da gente nesse trabalho? É que só a cognição não basta. Eu adoro. Eu sei que não é muito popular falar isso, mas assim, eu adoro cognição. É muito legal. Só que não basta. Então, percebe a diferença? É super legal, mas não é suficiente. Então, o que a gente está defendendo nesse trabalho é que é preciso sair dessa visão centrada na cognição para uma visão centrada na pedagogia, na didática. Caso contrário, a gente vai ficar aprisionado aqui. E você vai ver que aqui você não tem os usos didáticos e metodológicos potenciais dela. Você não tem. Por quê? Porque o pessoal da cognição está preocupado com outra coisa. Então, a proposta desse trabalho é atacar o gap número 2, que é a falta de uma ancoragem pedagógica. Então, por que usar IA ainda é difícil? Uma possível resposta é porque não existe uma ancoragem pedagógica. Então, se nós, professores, entendemos, inclusive de discussões pedagógicas, e isso está ausente, você só vai encontrar discussão cognitiva,
isso ainda não está acessível. Então, é necessário a gente trabalhar com a construção de alguns quadros de referência para conseguir sair da cognição e chegar na pedagogia, de forma que você aumente a integração da IA na educação, né? E aí, o que a gente fez? A gente construiu uma pequena matriz, só para que as pessoas entendam a ideia. Então, veja, aqui a gente não está esgotando o assunto. A gente só está mostrando o seguinte, olha, isso é sair da cognição e chegar na parte pedagógica, didática, metodológica. É aqui que queremos, é aqui que a coisa começa a se aproximar da educação. Então, veja, né, como é que a gente montou esse quadro? A gente colocou aqui os elementos principais da teoria da carga cognitiva, aquela que olha para o indivíduo. Nas colunas, nós colocamos os principais elementos da cognição distribuída. E aí nós fizemos o seguinte, a gente fez esses cruzamentos, ainda pensando do ponto de vista cognitivo, como que eu posso fazer um trabalho deste fator com este fator, só que aqui a gente coloca alguma coisa com desdobramento didático. Vou destacar alguns para vocês entenderem o exemplo. Né? Então, por exemplo, combinando esse elemento com este, a gente chega em algo como oferecer uma devolutiva no tempo certo e útil para o aluno. Isso não faz sentido, você? Você gostaria de dar devolutivas na hora certa e adequadas para os seus alunos? Esse é o movimento que a gente está fazendo aqui. Então, veja, eu não estou mais falando assim, olha, precisamos reduzir a carga extrínseca e fazer uma distribuição cognitiva em vários artefatos. Isso é cognição. Você olharia para mim e fala assim, tá, e o que? A hora que eu falo, não, mas oferecer feedbacks úteis e na hora certa. Isso me interessa. Por exemplo, este elemento combinado com essa segunda coluna. Apoiar a aprendizagem colaborativa. Faz sentido? É bom você ter apoio para a aprendizagem colaborativa? Seria bom você ter uma forma de, sei lá, eu queria uma ajuda para fazer isso acontecer de um jeito adequado na minha sala? Então, veja, qual é a virtude aqui? É traduzir elementos que estão na cognição para coisas didáticas e metodológicas. E eu insisto, são sempre soluções sofisticadas. Então, assim, não é trivial fazer a aprendizagem colaborativa na sala de aula. Tem segredos, tem minúcias, né? Aqui, o último exemplo, que é um dos que eu mais gosto, né? Promover reflexão sobre o processo de aprendizagem. Então, veja, na hora que eu junto esse terceiro elemento com esse terceiro elemento, eu chego em algo como fazer o sujeito pensar metacognitivamente, o que já é diferente. Então, veja, aqui em cada uma dessas células existe uma finalidade didática e metodológica muito clara. Então, é com isso que a gente sai daquela questão só cognitiva, centrada na cognição, e passa a trabalhar em algo centrado na pedagogia, de maneira mais geral, né? E aí, por exemplo, o que a gente fez? A gente ilustrou, para talvez convencer melhor o nosso leitor, com professores fictícios, né? Eu não vou ler aqui o trecho todo, mas aqui é só para você imaginar, um dos professores fictícios é a professora Claire, 37 anos, dá aula de design, adora aprendizagem colaborativa. Então, mas qual é o ponto dela? O ponto dela é o seguinte, ela precisa de ajuda para planejar atividades centradas nos estudantes que gerem engajamento sem se sobrecarregar. Lembra do meu colega da química? Pode até achar que a Claire é amiga dele, porque assim, eu adoraria, mas eu não tenho tempo para pensar em como eu faço isso. Pois é, talvez você possa usar a IA para te ajudar a pensar nisso. E aí, o que a gente fez? Diante deste problema, desta professora, a gente tem, por exemplo, 2 prompts que você pode dar na IA para começar com ideias. E, novamente, aqui a IA vai gerar o quê? Rascunhos. Por que você não pensa em fazer isso? Por que você não pensa em fazer aquilo? Mas e se eu trocar o caso que eles vão discutir por esse outro caso? Aí, não tem ideia.
Então, o que vai acontecer aqui? Ela vai ganhar tempo. Então, é claro que, novamente, aqui a estratégia foi mostrar que, primeiro, a IA, não sei se vocês perceberam nos dois exemplos que eu dei, ela é usada pelo professor, não pelo aluno. Pelo professor. De forma que este professor começa a se familiarizar com a IA. Quando ele se sentir à vontade, ele pode até pedir para a IA ajudar a pensar em atividades para os alunos usarem a IA. E não o contrário. Por quê? Porque o especialista da disciplina é o professor. Então, ele tem condições muito boas de julgar se a IA, por exemplo, com esses prompts, gerou alguma coisa plausível que não faz sentido. A alucinação a gente já combinou, todo mundo pega, mas e aquilo que é plausível? Que você olha e fala assim, isso aqui faz sentido. Aí depois você vai pensar direito, se faz sentido, mas está errado. Então, o primeiro passo é a gente talvez mostrar que o professor, se quiser, pode fazer esse tipo de uso da IA. E à medida em que ele se familiarizar com esse tipo de uso, aí ele vai ter melhores condições de propor atividades onde o aluno vai fazer o uso da IA. Muito bem? E aí, o que a gente propôs, né? Como a gente tinha dito que há uma interface entre cognição e pedagogia, a gente gerou um funil de 4 etapas. Sendo que as 2 primeiras, a gente começa na cognição. E as 2 últimas, a gente chega na pedagogia. E, basicamente, qual é a nossa proposta? Professor, gostou da nossa ideia? Então, você tem que se fazer 4 perguntas. Primeira pergunta, que tipo de desafio cognitivo você está atacando? É a primeira pergunta. E eu adoro isso, porque assim, eu não sei. Você não sabe? Então, pode fechar aí. Primeiro, você vai pensar qual é o tipo de desafio cognitivo que você está enfrentando. Então, eu estou aqui nesse diagnóstico. Depois, nível de operação. A que nível você quer que esse desafio ocorra? Ou seja, ele é um desafio meramente individual ou ele é um desafio que vai ser atacado coletivamente? Então, veja, é como se a gente tivesse assim, tá, qual é o desafio cognitivo? Achei. O ataque a esse desafio é individual ou é na turma toda? Por quê? Porque muda. E aí a gente passa para as 2 perguntas que vão atacar a parte pedagógica. O que, em termos pedagógicos, você quer obter? Que são aquelas linhas que eu li na matriz para vocês. Eu quero que todo mundo reflita sobre o processo de aprendizagem. Legal. E aí, por fim, quem vai usar a IA? Quarta pergunta. Por quê? Porque pode ser só o professor, só o aluno e o professor. Então, é como se a gente aqui criasse uma forma de conduzir, né, o professor daquela etapa centrada na cognição para uma etapa centrada na pedagogia. E é claro que, para isso, tem 4 perguntas a serem respondidas e, eventualmente, são perguntas que eu nunca me fiz quando eu dava minhas aulas. Então, a gente mostra que, se você não se prontificar a responder isso antes, talvez você vai aceitar qualquer coisa que a IA te ofereça. E este é um caminho muito, muito, muito complicado. Para fechar, não dá para não falar das questões que a universidade vem enfrentando hoje, não é só a nossa, é um desafio global, onde a universidade está se colocando em xeque. Ou seja, a gente está tentando entender melhor o que fazemos aqui e por que fazemos o que fazemos do jeito que fazemos, né? E vocês vão ver que, a partir deste dilema da própria universidade, eu vou entrar no desenvolvimento acadêmico, que é uma área onde, dentro da própria universidade, a gente se propõe a formar melhor os docentes que dão na universidade. Eu não sei se você sabe. Um docente, para dar aula de química analítica, o que ele precisou fazer? Graduação, mestrado em química analítica, doutorado em química analítica. Presta concurso, passou. Passou, o que acontece no dia seguinte?
seja bem-vindo, amanhã você vai dar aula de alguma coisa. Ou seja, a própria trajetória na pós-graduação, tirando áreas de conhecimento como a nossa, porque a nossa área é do ensino, então não vale, priva os futuros docentes da universidade de uma aproximação adequada com as questões pedagógicas. Então, a gente faz o que na universidade? A gente monta um simpósio como esse aqui e tenta responder uma pergunta muito difícil. Por que as aulas são ruins? É inacreditável para mim. Você lembra como você se formou na pós? Você lembra quando que você teve chance de pensar no que é da aula, como está dando? Então, assim, eu não sei por que as pessoas ainda têm tanta dificuldade de entender qual é o mistério. O mistério é esse. E você tem um outro problema que se sobrepõe esse primeiro, que é as recompensas da carreira acadêmica. Então, se você está numa universidade de pesquisa, como a USP, já está claro que a USP valoriza. Pesquisa, ótimo que a sua aula é boa. Ninguém tem nada contra, que bom. Mas você tem que fazer pesquisa. Então, diante disso, a gente chega num cenário hoje onde a universidade ela acaba sendo questionada porque a complexidade da sala de aula na graduação também aumentou, como aumentou na educação básica. Então, como que a gente vai lidar com um desafio que está aumentando cada vez mais com o tamanho desse preparo? Eu costumo brincar com os alunos que eu oriento e falo assim, você fala mal da licenciatura, né? Licenciatura, não preparou, né? Eu não consigo. Eu falo assim, então, o meu colega que está te dando aula na graduação, ele nem teve a licenciatura. Não teve nada. Né? Então, assim, é muito difícil. Se é difícil para a gente que fez a licenciatura lidar com esses desafios, você imagina para alguém que não tem nada. Eles têm zero preparo. Então, um elemento novo que já surge, sobretudo nas universidades do exterior, é o desenvolvimento acadêmico, que seria uma forma de entender a formação docente no superior. E esse desenvolvedor acadêmico, né, ele trabalha num lugar muito curioso, metaforicamente falando, porque é pesquisa? Não, não é pesquisa. É dar aula? Não, não é dar aula. Porque, na verdade, ele está ajudando colegas a melhorarem suas aulas, né? Então, existe aqui algo que na literatura a gente já chama de terceiro espaço, né? Então, a gente está navegando, as águas já não são tão turbulentas, e a gente começa a ver que, assim, existe um local, meio que, como eu disse no resumo, é um entre-espaço na universidade, porque, sobretudo, assim, é pesquisa, é ensino, é extensão, ainda não sei o que é. Então, assim, imagina que esse desenvolvimento acadêmico, essa formação docente no superior, ocorre ainda meio que num espaço que você vê só de vez em quando. E, geralmente, o papel desse sujeito é conectar a alta gestão da universidade, que está aqui desse lado. Então, veja, a alta gestão é que nem a diretoria de ensino, né? Então, tem aquelas visões incríveis dos planos mirabolantes, porque eles estão vendo o ecossistema inteiro, está tudo certo. Só que do outro lado, você tem quem? Você com a sua sala, né? Então, assim, você tem a gestão da universidade pensando em coisas incríveis, e aí tem o Paulo Nayashi dando aula de química. Né? E eu não estou conseguindo entender o que eles estão falando. Então, esse terceiro espaço, que é essa faixa aqui, é um local, vamos dizer assim, de tradução. E quem vai fazer essa tradução é esse sujeito que é um desenvolvedor, que seria o formador de professores do superior. E por que esse desafio hoje está tão difícil? Porque a universidade hoje ela está passando por um questionamento paradigmático. Olha, essa é uma boa palavra. Paradigmático. Paradigmático. Ou seja, a universidade que a gente conhece e vive hoje, ela é chamada de universidade neoliberal. E ela tem uma certa forma de funcionar. Vamos até assumir o seguinte: até agora estava tudo bem.
Vamos dizer que do século XXI, sobretudo pós-pandemia, nós descobrimos que não está tudo bem. E não é mais uma questão de ajustar a universidade neoliberal, mas é de pensar num novo paradigma para a universidade. Então, se a gente pegar como é que é a universidade hoje, e aí eu já, claro, que a provocação que a gente faz, deixa eu ver aqui, nesse capítulo, né, é de colocar a IA nessa discussão. Então, vejam, na universidade neoliberal, você tem algumas facetas epistemológicas. Então, o que a gente valoriza na universidade neoliberal? Singularidade, o extrativismo, uma certa injustiça e um estreitamento da visão. É como se tudo funcionasse em termos de campos disciplinares. Só para ilustrar o argumento. Né? É muito estranho. Como assim o Paulo era químico e foi para a educação? Como assim? Tipo, ele pediu para químico. Porque o químico tem que ficar na química. E o cara da educação fica na educação. Não tem essa de sair da química e ir para a educação. Como assim? Já não sei, sim. Você está louco? Você fez um doutorado na química? E você foi para o ensino, né? Para criar de nojo, assim ainda. Você não foi para o ensino. Pois é, muito mais divertido que a química. Então, isso tudo é uma forma de entender como funciona a nossa universidade hoje. E neste caso aqui, dentro desta lógica, a IA vai ser muito bem vista, porque ela aumenta a eficiência. E veja, isso é um problema, porque aqui é a visão instrumental da IA. A gente até chamou, né? Como eu sou da química, é claro que eu ia ter que enfiar o catalisador em algum lugar. Então, aqui a IA catalisa o quê? Eficiência, automação de conteúdo, vigilância e análise preditiva. Olha que legal, eu vou pegar a IA e eu vou fazer um levantamento de quem vai no seminário, quem não vai, quem fica, quem sai, quem faz o relatório. E aí eu vou começar ainda, além de tudo, a prever. Eu já vou chegar para a Maria Helena e falar assim, ó, sabe aqueles caras lá do fundo? Eles não vão vir mais, porque eu já prever isso, eu tenho um modelo. Então, assim, é uma lógica que a gente chama de lógica neoliberal. É uma forma de entender a universidade, né? Corrida por métricas e rankings. Faz sentido, Rosa? O que a nossa universidade adora fazer? Nós estamos no primeiro lugar no ranking XYZ. É só um diagnóstico. Por que isso faz sentido? Porque a gente está dentro dessa universidade neoliberal. E aqui o que acontece? Você só vai ter um aumento de eficiência. Você não vai conseguir usar a IA para mais nada. Só para eficiência. Bom, então, o desafio hoje não é melhorar ou alterar a universidade neoliberal, mas é pensar numa nova universidade. A mudança é paradigmática. E um colega meu na Inglaterra, ele fala muito de uma universidade ecológica. Então, as facetas epistemológicas aqui envolvem a pluralidade, a humildade epistemológica, a vulnerabilidade, a flexibilidade. Talvez aqui eu não tenha que explicar por que eu fui da química para o ensino. Porque isso faz parte deste paradigma. E aqui, o que a gente imagina? É que a IA ela vai catalisar essa pluralidade epistemológica. A IA vai ajudar nesse trânsito entre disciplinas. Vai ajudar que atores de campos diferentes consigam conversar sobre objetos de fronteira. O que é um objeto de fronteira? É algo que possa nos aproximar a partir de diferentes perspectivas. Glossários comparativos, bancos de feedbacks humanizados, automatizados. Então, o que acontece? É um outro paradigma. E por isso que, separando os dois paradigmas, nós temos um abismo. E esse abismo é o abismo do Boaventura Santos. É o pensamento abismal. Abissal. Abissal, muito bem. Qual é a ideia do pensamento abissal? É que você simplesmente não reconhece o que existe do outro lado da abismo. É um pouco o que a gente vive hoje. Ou seja, dentro desse paradigma, quando eu falo disso, o que eu vou ouvir? O que você está falando? Não existe outra universidade, existe essa. Então você tem que romper um paradigma passando por um abismo. Nós precisamos reconhecer que você está de um lado do abismo, existe o outro lado, e eu preciso me interessar por saber como é que é o outro lado do abismo.
E este movimento ele é tão difícil de ser feito que ele exige uma mediação humana. E o que a gente defende? Quem vai fazer essa mediação humana é o desenvolvedor acadêmico, que é aquele cara que está meio no limbo, operando no terceiro espaço, não é aula, não é pesquisa, não é nada, mas ele pode ser o elemento de tradução e de relação, sobretudo, lembrando que a gente está valorizando muito os aspectos relacionais, mas ele é o que vai ajudar os sujeitos que estão nesta universidade a enxergar esta possibilidade. É necessário ter uma travessia real. Então, veja, por que isso é tão difícil? Porque se você mesmo não passou por isso, você não é capaz de ajudar ninguém. E aí que está, né? O meu deslocamento da química para o ensino, de alguma maneira, me fez ter essa experiência. E por isso que hoje eu tenho muito interesse em atuar exatamente aqui. Em ajudar outros colegas da USP a imaginar outras possibilidades de aula, de pesquisa e universidade. E nesse caso aqui, só para fazer uma ilustração mais precisa, o desenvolvedor acadêmico, como eu havia dito já, ó, ele está entre a gestão e o que tem a ver com a gestão, por exemplo, ó, o discurso regulativo. O que é o discurso regulativo? São os valores que a gente quer alcançar. Então, veja, quem geralmente define isso é a gestão. Pode ser só pro forma, mas isso emana da gestão. Nós queremos formar cidadãos críticos, interdisciplinares, incríveis, que existe algum propósito. Então, os valores do discurso regulativo emanam da gestão, assim como o controle. Então, quem controla? Aonde está o controle? No nosso caso, o controle está no Júpiter. O Paulo deu aula. Este é o controle. Na pesquisa, o Paulo publicou, e aí começa, não publicou aonde, publicou com quem, qual é o impacto. Então, este é o controle. Estes são os aspectos que emanam da gestão. Aí você tem aqui embaixo o professor e o aluno, o professor na sala de aula. E aqui a gente tem a disciplina e pedagogia, ou seja, o quanto autêntico é a aula desse sujeito, o quanto que ele aproxima a prática dele daquilo, do perfil que ele quer formar, e o nexo entre pesquisa e ensino. Por isso que eu digo, né, é muito diferente pensar em formação professor e educação básica. Porque o nexo entre pesquisa e ensino só faz sentido no ensino superior para quem está na universidade de pesquisa. Então, a gente tem um termo aqui que se chama Scholarship of Teaching Learning, que conecta o professor e aluno. E quem vai juntar a gestão com o professor e aluno? O desenvolvedor acadêmico. E, para isso, ele precisa ser epistemologicamente plural. Ou seja, ele tem que conseguir dialogar com colegas de diferentes áreas e entender o ponto de vista desses colegas, porque aí ele se torna o tradutor. Só para fechar a apresentação, eu nem vou explorar demais essa figura, mas juntamente com o meu colega da Inglaterra, a gente deu um desdobramento prático para isso. Né? Então, mostrar mais em detalhes como é que isso poderia ser feito. Eu só vou chamar a atenção de uma dimensão que destaca exatamente o que eu acabei de falar, que é a fluência metadisciplinar. Ou seja, aqui a IA pode apoiar a navegação entre disciplinas diferentes. Então, eu posso, por exemplo, como desenvolvedor acadêmico, eu vou encontrar com um colega que é da química. Então, veja, você conversar com ele. Eu tenho alguma familiaridade com o tema, eu entendo a cabeça dele e tal. Mas depois eu tenho a reunião com um sociólogo. Esse sociólogo ele é de uma outra cultura acadêmica. Então, o que acontece? Eu fico muito distante dele. A não ser que eu use a IA para trabalhar nessa mediação crítica. Eu tento, com a ajuda da IA, aumentar a minha fluência metadisciplinar. E é claro que você tem todas essas outras dimensões para garantir que tudo isso é feito dentro dos balizamentos éticos e da responsabilidade devida. Mas isso aqui ainda são ideias. Então, nesse caso, a gente está usando a IA para melhorar a atuação de um sujeito que está no tal do terceiro espaço, formando professores do ensino superior. Muito bem.
Lembrando que tudo começa com um mar revolto, porque são momentos incertos, a evolução é muito rápida. O que eu tentei apresentar aqui são algumas ideias que estão sendo trabalhadas quase que neste momento. Muitas dessas coisas surgiram em menos de um ano para cá, né? E a gente chega, então, naquilo que eu atrevidamente chamo de conclusões provisórias. São conclusões, mas provisórias. É bom que aí eu não me comprometo com nada, né? Você está concluindo, então, mas se você me apertar, eu vou falar, não, mas é provisório, eu acabei de mudar de ideia, né? Então, quais seriam as 4 conclusões, né? A IA na sala de aula ajuda a conectar teoria e prática, por exemplo, com o laboratório invertido e mesmo com a onda semântica, que acabou sendo um complemento que eu fiz antes de vir para cá. A importância de aproximar todo o conhecimento técnico e cognitivo da ferramenta IA de uma dimensão didática e pedagógica. Caso contrário, fica muito difícil para a gente vislumbrar o que eu posso fazer, qual é o limite da ferramenta para os problemas que eu encontro como professor, né, em termos didáticos e metodológicos. A formação docente é algo que eu acabei de discutir, que é uma área super nova. Felizmente, a USP agora avança rapidamente nessa direção, com várias iniciativas interessantes, mas a gente pode potencializar a metadisciplinaridade do desenvolvedor acadêmico. Isso é muito promissor. E, por fim, talvez um elemento comum a tudo que eu disse é que a gente tem que ter a IA como uma parceira, evitar o uso instrumental da ferramenta, ser supervisor o tempo todo daquilo que ela está produzindo para garantir a autonomia da agência. Ou seja, é você que vai criar e não o contrário, por mais sedutor que seja. E, em breve, talvez a gente tenha uma novidade. Todo esse esforço recente que eu tenho feito com o meu grupo de pesquisa culminou na proposta de uma disciplina chamada Inteligência Artificial na Educação, Fundamentos, Práticas e Desafios Contemporâneos, e ela está em análise pela comissão do programa. Então, por isso que eu pus em breve um ponto de interrogação, mas se tudo der certo, a partir do segundo semestre do ano que vem, essa disciplina passa a ser oferecida, porque aí sim, com mais tempo, né, de uma maneira mais cuidadosa, a gente pode passear por aquilo que eu preparei para vocês no seminário de hoje. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Fico à disposição para perguntas, esclarecimentos, críticas, na medida do interesse de vocês. Muito obrigado. Paulo, muitíssimo obrigada. Acho que muitas ideias, né? Desafios e tudo. Eu só vou fazer um pequeno comentário. Eu acho que essa universidade que você apresenta, né? A Universidade Neoliberal e a Universidade Ecológica, é um desejo, né? Só que eu vejo, queria saber a tua opinião, tem uma resistência muito grande, em geral, de parte dos docentes que foram formados numa universidade neoliberal. Talvez não era, mas foi ficando cada vez mais. Então, fazer essa transição, eu acho que seria um sonho, na minha perspectiva, né? É realmente interessante com desenvolvedores, com pessoas. Como você vê essa possibilidade? Eu vou voltar para a IA em particular, mas qual que seria? Eu sei que é uma pergunta sem resposta fácil, mas qual que seria o caminho? Por exemplo, nossos pós-graduados serão professores e universitários pelo país afora, tá? E a gente está falando dessa possibilidade de uma universidade ecológica, ampla, dentro do pensamento complexo, sistêmico, uma perspectiva nova. Será que todo mundo, desculpa o que eu vou falar, dos velhos, temos que nos aposentar para dar espaço para uma nova geração? Ou como fazer? Porque eu vejo realmente difícil. E não estou falando mal de ninguém, estou dizendo, tem pessoas que não querem. Sempre foi assim, foi desse jeito e desse jeito que vamos continuar. Então, há um desejo. Mas como você vê essa mudança? Essa é a pergunta mais difícil. Qualquer pergunta que vocês façam sobre A é muito mais simples de responder. Porque aqui nós temos que entender o tamanho do problema. Os docentes foram formados, os docentes nós,
fomos formados na Universidade Neoliberal, dentro de uma instituição de uma unidade com departamento e tudo mais. Então, no nosso caso, nós já fomos para a EASH. Eu até diria que a EASH foi uma tentativa ecológica dentro da Universidade Neoliberal. Por isso que a EASH é uma coisa meio estranha para todo mundo. Justamente porque é uma questão assim, nossa, mas como assim vocês fazem isso lá? Assim, que coisa exótica, né? Nossa, que bacana, vou lá fazer um tour para ver, mais ou menos isso. Então, qual é o grande desafio? É que nós somos a geração da quebra de paradigma. E aí eu incluo vocês também. Porque, assim, se todo mundo é formado na Universidade Neoliberal, e é muito interessante notar que, sobretudo fora, né, você já começa a ver artigos do seguinte, depois da pandemia, o que descreve a universidade é crise, falência, está na literatura. Então, assim, o diagnóstico de que alguma coisa está errada já está posto. Por isso que alguns autores sugerem, olha, a questão agora não é justa, mas é repensar tudo, repensar o modelo de universidade. Só que isso implica um problema, porque quem está pensando nisso foi formado no modelo neoliberal, nesse paradigma. Então, assim, é muito difícil para a gente, todos nós aqui. Só que nós vamos ter que assumir esse compromisso. E foi um curioso, eu fui no Exera, e depois passei uns dias com esse meu colega na Inglaterra, e aí eu fiz um comentário para ele que eu acho que até ele ficou surpreso. Eu falei assim, você sabe esse formador acadêmico, esse desenvolvedor aí, esse então é um cara bacana, né? Eu falei, você já pensou que ele foi formado no paradigma neoliberal? Ele não vai entender de cara como você muda para o paradigma ecológico ou para qualquer outro. Então, qual é o grande desafio? É que é uma mudança paradigmática. Então, como é que você começa? Pelo começo. Você tem que, pelo menos, ver que você está diante de um abismo e que tem algo do outro lado do abismo. E não tem ponto. E não é, exatamente. E a travessia é mediada. A travessia é mediada, mas é muito difícil. Então, talvez, você vai se entregar numa carreira de desenvolvedor acadêmico, como eu espero fazer, e você vai fazer muito pouco. Você vai fazer muito pouco, um por vez. Em algum momento, talvez isso ganhe corpo e dimensão, mas eu não vejo, não é o reitor assina, agora a USP é ecológica. Sim, beleza, mas a gente está no ranking, a gente quer publicar. É uma coisa muito cultural, das práticas acadêmicas, né? Então, o que eu também percebo é que essa discussão ela já ocorre lá fora com uma ênfase que agora chegou na USP. Agora a USP criou o Programa de Desenvolvimento Profissional Docente. Em julho deste ano, a USP criou o Espaço de Desenvolvimento Docente. Agora, felizmente. Mas algo que já ocorre lá fora há algum tempo. Então, a gente agora está sendo exposto a esse desafio. Agora, eu acho que é um desafio interessante. Não vai ser fácil. Então, cada um vai ter que achar um jeito, uma forma de lidar com isso, mesmo que você não consegue imaginar, às vezes, isso daqui 5, 10 anos esteja universidade pelo Brasil. Você vai estar, às vezes, numa situação, você fala assim, eu já ouvi falar disso em algum lugar. Mas fala, foi naquele seminário estranho que eu tive no PIEC, o cara começou a falar de IA e mudou de assunto. Então, e essa é uma semente que a gente planta aqui. Então, a vantagem, né, vamos dizer assim, um alento que a gente tem na USP é que se a gente trabalhar bem na pós-graduação, a gente está semeando não só para a USP, mas para o Brasil inteiro. Depois disso aí, depois descansa. Garota aqui no peito. Olá, parabéns, Paulo, fantástico. Me restaram muitas dúvidas, mas vou apresentar duas para você. Pensando no ensino superior, discutimos isso, nós estamos vivenciando essa questão que você nos apresenta, e, claro, estamos deixando um pouco de lado o tema da EAD, que é, vamos dizer, eu diria, o suprassumo dessa universidade capitalista que nós compreendemos, ou seja, onde a gente tem uma figura chamada design instrucional, e a gente não pode dizer a própria
USP, Unicamp, Unesp, tem um paradigma com a Univesp, que muita gente aqui lida, e que tem algo assim. Então, a pergunta é, como chegar num ponto em que nós temos um crescimento vertiginoso do EAD no ensino superior, qualquer que seja o vínculo, seja com universidade pública ou não, e, obviamente, queremos um paradigma outro. Essa é a primeira pergunta. Da mesma forma, seja, com as mesmas dificuldades, a gente está pensando em formação de docentes para o ensino básico, para a educação básica, e a educação básica ela tem um currículo fortemente enquadrado. Pergunta brutal. A gente levantou as questões da IA que são fantásticas. Todos os docentes que estão, eu diria, se debatendo com os gestores das suas escolas para ver o que vão fazer. Como é que nós, que ainda não conseguimos fechar um paradigma, um trabalho, vamos criar ou dar condições a esses professores de formação continuada, que foi o que você levantou. Não vamos falar, o pessoal vai para casa, a partir de hoje vem um jovem aí para tomar o seu lugar. Como essas duas situações são situações muito, eu diria assim, angustiantes para os professores, como elas podem, na sua opinião, ser resolvidas? Eu gosto que são só perguntas fáceis, né? Então, anota a receita, né? Olha, algo que me ocorre, e é engraçado, eu tenho um pouco dessa, talvez, ambivalência. Assim. Eu acho que existem dados de realidade que a gente não pode negar. Então, assim, a demanda por formação no Brasil é enorme. Superior, médio. Então, veja, o EAD em si não é um problema. O EAD em si não é um problema. Por quê? Porque ele amplia as possibilidades, né? Então, a chave para as duas respostas é um elemento muito caro à universidade ecológica, que é a pluralidade. Então, assim, por trás de pluralidade, eu posso entender o seguinte: mas e a USP? Então, a USP existe. A USP tem um papel no ecossistema do ensino superior brasileiro. A Unicamp também. A Univesp também. As particulares também. Então, o problema em si, para mim, não é o EAD, mas é no que o EAD eventualmente se transformou. E aí que entra o paradigma neoliberal. Por isso que eu faço uma distinção. É muito difícil não enxergar no EAD, de maneira, vamos dizer assim, geral, uma ampliação de possibilidades para muitas pessoas. Mas não é o ideal. Bom, eu concordo. Você está na USP, na pós-graduação da USP, discutindo o que é o ideal. Olha, vai ser difícil para alguém que está no interior do Ceará. Se esse cara que está no interior do Ceará pode ver a minha pós-graduação online, isso para ele pode ser um negócio impensado. É mais ou menos como a gente vê uma disciplina online do MIT, de Harvard. Assim, nossa, coisa incrível. Então, o problema para mim não é a solução é a mas era o que ela tem se transformado. Então, aí você tem coisas muito ruins, como você também tem coisas muito ruins no presencial. E eu não estou falando da USP. Mas aqui as emoções menores. Você está em USP, grosso modo, as boas públicas é um outro patamar, com todos os problemas que nós temos. Então, pluralidade, eu acho que é uma boa maneira, porque todo ecossistema se fortalece quando ele é diversificado. O que não quer dizer que eu não tenha críticas severas ao EAD que você tem hoje. Não dá. Né? Formar um professor EAD de sábado. Não dá. A conta não fecha. Né? Então, a gente tem um problema. E no caso das escolas, no nosso dia a dia mais imediato, numa briga com o gestor, é um pouco daquele mar revolto, porque o gestor também não tem resposta. O gestor não tem resposta, você não tem resposta, a secretaria eventualmente não tem, ninguém tem resposta. Então, geralmente, o que eu imagino nesse tipo de situação é você criar, tentando aproveitar um pouco das metáforas
ecológicas, assim, é você criar o seu jardim privado. Então, você vai fazendo isso na medida das suas possibilidades, na medida em que você acha que isso se aplique, é bom para o seu contexto, sem nenhuma pretensão de, por exemplo, generalizar isso para a escola, e para todo mundo, e para a secretaria, e para o... Está criando o seu jardim privado. Assim, eu sempre penso o seguinte, né? Você dá aula numa escola, tem seus problemas, né? É sempre assim, eu também dou aula na USP, tem de problema, né? Mas deve ter alguma vantagem, né? Eu estou aqui. Então é o seguinte, a pergunta que você tem que se fazer é assim, o que você pode fazer de melhor hoje? Ah, mas eu dou aula no sistema posterior. Então, pois é, então, o que você pode fazer hoje? Talvez você possa muito pouco, mas ainda o que você pode fazer? Ah, e agora você pode escolher o livro didático. Aí vira um segundo problema. Você tem que escolher o livro didático. Então, pois é, você não gostava do apostolado. Agora você pode escolher o livro didático. Aí você também não gosta. Então, o que a gente pode fazer dentro das possibilidades que eu tenho? Talvez eu tenha muito poucas, mas sempre há algo que fazer. Um detalhe, e a vantagem que a gente tem é a seguinte: é tudo uma mesmice. Tá? Sua escola deve ser assim, na minha é assim. É tudo uma mesmice. Então, na hora que você inverte um laboratório, é uma coisa espetacular. Assim, nossa! Então, assim, isso também joga a favor da gente. Olha, isso é tudo uma mesmice. Aproveitando as metáforas ecológicas, isso é tudo uma monocultura. Você imagina uma monocultura. É tudo igual. Mas você tem lá um jardim privado ali, bonitinho. Isso não precisa ser uma grande... Não, eu precisaria contar com a ajuda dos meus colegas, eu precisaria ter muito dinheiro. Cara, inverte o AB, você já vira um negócio, nossa, que coisa diferente. Então, por quê? Porque você esquece que você está na monocultura. Está todo mundo ali, faz, né? Na mesma aula, é tudo burocrático. Então, assim, isso também conta a nosso favor. E acho que isso também remete àquela noção de pluralidade. Então, quanto mais diverso for o ecossistema, mais plural, mais forte e rico ele é. E mais resistente ele é. Então, uma maneira de entender por que a universidade sofreu na pandemia é porque a universidade era uma monocultura. É tudo igual. Chega uma crise, qual é a resistência que você pode impor a essa crise? Se a crise não pedir monocultura, se ela pedir qualquer outra coisa, acabou. Foi o que nós vimos na pandemia. Então, é hora de talvez cultivar ecologias mais ricas, mais completas, né? E não só insistir no mesmo. Então, assim, sempre tem alguma coisa que, do ponto de vista pessoal, eu posso fazer. Né? E é claro que, quando eu tiver condições de sentar na mesa para conversar com o gestor, eu posso propor coisas também. Então, acho que o segredo das duas respostas é pluralidade. Exato. Eu sou Arcelino, da Faculdade de Educação. Eu coloquei aqui uma pergunta que é como romper o paradigma da universidade burguesa, utilizando-se de ferramentas de inteligência artificial que atendem aos interesses da própria classe dominante. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é como se cria, né, do ponto de vista da atividade criadora humana, pluralidade, tendo como mediação uma agência IA, cuja origem está em modelo de probabilidade. Né? Quer dizer, a IA ela se desenvolve a partir de modelos, né? De combinação, de probabilidade. Né? Então, e aqui eu estou pensando no laboratório invertido, na sala de aula invertida, né? Que você traz a mediação por IA, ChatGPT. Então, como que essa pluralidade, né, ela é garantida tendo em consideração que se tem um modelo de mediação por probabilidade, né? Nesse sentido, como se dá esse processo de criação que envolve, além da experiência, sentimentos, coisas que, elementos, né, que se constituem da realidade, torna-se um categórico abstrato e se retorna à sociedade, né, por dar conta de uma necessidade dela. Né? A pergunta ela é excelente, super provocativa, e eu acho que, no que eu enxergo hoje, a resposta não é muito difícil. É não ter essa fé toda nele.
Então, no fundo, a IA ela é um potencializador de uma eventual pluralidade a depender do que você quer. Então, veja, se eu uso a IA e eu estou no paradigma neoliberal, como eu mostrei, eu vou reforçar a eficiência. E olha que coisa interessante. A gente fez um comentário nesse capítulo que ficou muito bonito. Então, se você lembra, tem um ciclo de eficiência ali que é muito caro ao paradigma neoliberal. Então, olha que legal. Se você está no paradigma neoliberal, você vai falar, a IA me ajuda. A IA é um catalisador, eu fico mais eficiente. Se eu vou para o paradigma ecológico, no paradigma ecológico, você vai falar, a IA me ajuda, porque eu fico mais plural. Mas quem fica plural é você, não a IA. Então, assim, a qualquer momento eu posso ficar mais plural sem contar com a IA. Eu que mando. Agora, quando é que você vê um problema na eficiência? Quando é que você faz a crítica da eficiência? É quando você, a partir do paradigma ecológico, olha para a eficiência do neoliberal e fala, mas aqui é só eficiência. Então, talvez o fato mais curioso é que, dentro de cada paradigma, a IA pode ser percebida como um catalisador e não como um obstáculo. Você só vai perceber a IA como um obstáculo quando, do paradigma ecológico, onde você busca a pluralidade, você olha para o outro paradigma neoliberal e fala assim, mas aqui é só eficiência. E eu não estou atrás disso. Então, eu acho o seguinte, você tem que imaginar que a IA não tem essa promessa toda, justamente por conta dessas limitações que você não tem um ponto. Porque quem vai promover essa ponte entre os dois paradigmas é o desenvolvedor acadêmico. É um sujeito, é um ator da universidade. Né? Então, professor, é claro que ele pode se valer da IA para potencializar algumas ações, mas quem vai fazer isso é sempre um sujeito. Por isso a gente insiste muito nessa questão relacional. E acho que tem uma outra crise vindo por aí, que é essa necessidade que a gente tem por se relacionar. Imaginando que a IA vai dar certo, e que é incrível, e todo mundo vai ficar só falando com a IA, o que você vai querer? Eu quero a pergunta dele. Eu quero a pergunta da IA. A pergunta dele. Então, assim, eu acho que a IA, ela tem muito mais limitações do que a gente imagina, a começar pelo que você aponta. Portanto, não é a IA que vai romper o paradigma. Somos nós que vamos romper o paradigma. Podemos ter ajuda da IA ou não. Não sei. Se eu precisar conversar com um amigo meu da sociologia, eu acho que eu consigo usar a IA para me ajudar a fazer isso. Mas quem vai conversar com ele sou eu. Qual é a ajuda que eu vou ter? Eu vou desenvolver um objeto de interlocução com ele. Eu vou desenvolver uma forma de achar uma porta de entrada para conversar com ele. É isso. Então, é claro que é muita coisa, porque como a gente é formado no paradigma das disciplinas, é muito difícil você imaginar que um químico vai falar com um sociólogo. Então, essa ajuda pode ser dada. Agora, a partir daí, sou eu e ele. Sou eu e esse meu colega. Que aí eu vou escutar o que tem que dizer, vou interpretar, vou fazer comentários, e ele vai fazer comentários. Então, assim, esse é o ponto alto do processo. São as relações. Não tem como abrir mão disso. Portanto, a IA pode cumprir. Inverter o laboratório, eu acho super legal. Mas, assim, quem inverteu o laboratório fui eu. Ela fez o draft do material que eu levei para o laboratório. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque não é a IA que inverte o laboratório. A IA me ajudou a rascunhar os materiais e rapidamente eu consegui entregar uma solução na sala de aula. Legal? Então, não tem esse poder todo. E acho que justamente por conta desses aspectos, a IA tem viés. A IA tem viés, porque são modelos, são probabilidades. Então, assim, se você está consciente disso, já é muito bem. É o que de melhor eu posso oferecer hoje. Eu só queria fazer um comentário em relação a isso, Celino. Também penso exatamente como você, propaganda. A gente, no meu grupo, acabamos não, ano passado, o livro, para treinar máquinas ou formar gente, os desafios do educar na era da inteligência artificial. E a gente fala disso, do neoliberalismo, do capitalismo, dessa perda de agência
do humano, entre aspas, né? Dando um valor grande. Agora, acho super necessário ter essa possibilidade. Poxa, na universidade pode ajudar a resolver alguns problemas, tá? Mas está publicado pela Livraria da Física. São vários autores falando desde filosofia, como usar IA para exercício de física na escola. Assim, é bem amplo. Chama Treinar Máquinas ou Formar Gente. Desafios do educar na era da inteligência artificial. Claro que vem freiriano, certamente, tá? Mas, assim, só queria fazer um outro comentário que o Paulo disse. Hoje, você sabe, tem pessoas que preferem ter uma terapia com uma IA, não é? Do que ir numa consulta com uma pessoa que vai olhar para a história, para o contexto, né? Porque não é só a psique, que eu vou lembrar do Key for Get, né? Que a gente vai ler em algum momento, que fala dessa estratificação do humano. Então, tem o psicológico, biológico, histórico, social. De alguma maneira, me parece que a IA está reestratificando o humano de novo e separando aquilo que não pode ser separado. Então, como estratégia, para um professor, é super interessante, mas tem outros problemas, né? As pessoas estão conversando com essa IA na ausência de uma escuta verdadeira, atenta, de um outro ser humano, e não encontram. Isso é espantoso. Claro que isso é outra conversa, né? Realmente adorei o que o Paulo trouxe como modelo, mas isso é outra conversa. Estamos em outro nível de problemas humanos agora, né? Mas, claro, não dá para continuar falando isso. Desculpa a interrupção. Mais comentários, perguntas? Eu acho que isso nos deixa bem angustiadinhos, assim, não é? Deixa eu só, agora que eu estava ouvindo a professora, eu acho que tem um conceito que vai ser muito útil para caracterizar esses limites que você trouxe aí, que são super pertinentes, que é o Nega System. É um artigo onde, veja, não é nem, você não precisa nem ir para as questões probabilísticas e tudo mais, mas o sujeito nos lembra o que esses modelos não processam. Essa questão da terapia, tá bom, cada um faz o que quiser, mas assim, a IA não processa essa experiência. Ela processa assim, ChatGPT precisa de tal coisa, esse input processa. Só que, por exemplo, toda a experiência, tudo que está acontecendo comigo para levar esse prompt, então, assim, eu gostei quando eu descobri esse conceito, porque ele mostra muito claramente, assim, isso é um modelo. Isso é um modelo. Algo bom ou ruim é um modelo. Só que o modelo, às vezes, ele é tão convincente que você assume que está falando com um ser humano. Qual é o problema? É que aí você se esquece que todos esses elementos não são processados. Né? Não são processados. Então o Nega System talvez te interesse. Depois, se for o caso, eu te mando esse artigo, porque, pelo menos para mim, foi uma descoberta que você mostra assim, ó, isso ele processa, esse monte de coisa ele não processa. Então, aí o limite, para mim, fica muito claro. Professor, eu fiquei pensando em se a gente já tem um modelo de universidade ecológica, assim, pelo menos mais próximo do que seria essa universidade ecológica. Você falou da EASH, e o meu contexto é da EASH, né? Eu fiz licenciatura em ciência lá, então não sei se eu tenho toda essa percepção de como que as coisas são muito divididas aqui, inclusive. Não tenho tanta essa percepção. Então, uma pergunta sobre isso, né? Se tem uma universidade, né, já você conhece que traz essa lógica da ecologia, que seria um exemplo, talvez, a gente a seguir, né? E que eu não consigo não pensar também como aplicar essa ferramenta na lógica da educação básica, né? Eu até pensando nisso, o que você leva desse estudo para a formação dos professores em ciências, né? Você é tudo como professor de química lá na EASH, o que você consegue incluir isso dentro do seu planejamento, mas pensando em propostas para isso, para a formação desses professores que você está lecionando, não tanto na sua atuação como professor. E aí, acho que levando isso para a lógica da educação básica, né? Porque o que eu vejo muito é essa facilidade, né, que a gente vê no ganhar, de não ter tanto essa criticidade, né? E acho que mesmo a estudantes de graduação vê isso acontecer, né? É aceitar uma resposta que vem da ferramenta do chat
E é isso que ela me deu, eu não vou mudar nada, e acabou, né? Essa falta desse olhar crítico que a gente consegue ter quando a gente inicia esse repertório, né? Você falou, eu consigo ter essa autonomia quando eu carregar todo esse repertório. Como que a gente tira, né, as pessoas dessa passividade, né? Começar a construir junto com a IA, né? Com essa ajuda dessa ferramenta a mais, né? Vou aproveitar e aproveito aqui. Vou falar uma coisinha. Tem várias colegas muito preocupadas, editoras de revistas científicas, e por aí vai, que estão recebendo trabalho de pessoas importantes, conhecidas na área, escritas com IA. Tá? E aí tem se devolvido os trabalhos, né? Colegas da biologia têm me falado. Aí a pessoa, peraí, deixa ele fazer. Ou seja, assume. E por outro lado, trabalhos bons, que os editores dizem, olha, está devolvido porque você escreveu com IA. E a pessoa não escreveu com IA. Ou seja, além do aluno de graduação, pós-graduação, tem professores, tem profissionais, está lá, não sei de que lugar, de chilena. Eu vou começar pelo final e acho que aí vale muito essa questão da... Eu tento me valer dos valores da Universidade Ecológica. Assim. Uma coisa fundamental ali, que só fica claro quando você muda de área, é a necessidade de você ter uma certa humildade epistemológica. Então, assim, quando você sai da química e vai para a educação, você descobre assim, olha, você pode saber muita química, mas educação é tudo diferente. Tudo diferente. É sair das ciências da natureza e para as ciências, para as humanidades, é tudo diferente. Então, quando você faz esse percurso, você ganha uma certa humildade epistemológica. Então, como professor de futuros professores, o que eu tento fazer? Eu tento decodificar as experiências didáticas que eu ofereço. Então, não tem nada de muita pretensão. Então, se, por exemplo, eu for usar a IA para inverter um laboratório da turma de licenciatura, nós faremos atividade no laboratório e, no final, haverá, sobretudo porque eles serão professores, uma decodificação de como isso foi feito. E é quase de professor para professor. Não é assim, anote aí a resposta certa. Não. Eu quis fazer isso, eu usei isso deste jeito, peguei os rascunhos, fiz essas adaptações, e aí eu decodifico. Por quê? Porque eu acho importante gerar modelos. Porque para quem nunca fez nada, se você tiver um modelo, nem que depois você comece a criticar esse modelo, mas o modelo do Paulo é muito ruim, por causa de... Ok, é do jogo. Então, eu sempre me preocupo muito com a pressuposição que existe, sobretudo na área educacional, de que a questão metodológica é trivial. Depois que eu tive na faculdade de educação uma aula sobre construtivismo totalmente no formato de exposição, transmissão cultural, como a gente chama, a exposição dialogada, não. Eu falei assim, bom, então temos um problema, porque eu esperava ter uma aula sobre construtivismo de uma forma construtivista. E aí o que eu descubro? É que há um problema com os métodos. Então, assim, eu, como cheguei na educação, eu consegui identificar, assim, olha, ninguém está olhando para os métodos. Como se os métodos fossem quase que uma consequência direta de tudo. Então, como você sabe isso e aquilo, agora você vai lá e não. Não é assim que acontece. Por isso, eu sempre gosto de decodificar. Na EASH, por exemplo, nós temos uma disciplina que funciona no formato PBL, Problem Based Learning. Então, um aluno que vai ser professor, tem um semestre de PBL, em algum momento precisa entender como aquilo foi planejado. Por que aquilo funcionou de uma forma tão diferente? Por quê? Porque isso passa a ser um modelo no repertório dele. Então, não tem nada muito sofisticado, mas eu também não consigo ir além disso. Por quê? Porque eu acho que eu preciso estar confortável em fazer um determinado uso, fazer o uso para daí compartilhar. Então, por isso que eu não ponho essa toda, porque a IA vai romper paradigma. Quem vai romper somos nós. Então, mas para algumas coisas pode ser útil, mas eventualmente, dentro do desenho, são coisas menores. E eu acho que esse é um bom ponto. Com relação a IASH está completando 20 anos e eu decidi escrever alguns textos refletindo sobre os 20 anos da IASH, usando o paradigma ecológico. Então, primeiro ponto, o paradigma ecológico ele é recente. Então, eu acho que ainda
você não vai ter uma universidade ecológica por conta do paradigma que está declarado nos textos. Talvez já exista por um outro motivo. Sabe, aquela ideia que em um lugar vingou e deu certo e os caras são diferentes. Aí eu vou lá e falo, nossa, esses caras são ecológicos. Acho que isso é o que aconteceu em IASH. Ou seja, a IASH foi um experimento ecológico da USP. Porque lá em 2001, 2002, juntou um conjunto de docentes da universidade e pensou em coisas que não seriam possíveis de serem feitas no Butantã, mas que daria para fazer na Zona Leste. Então, é uma coisa meio visionária. O problema é que hoje a gente identifica que, como isso não foi sustentado de alguma maneira pela universidade, então isso meio que ficou sem um ponto morto. Então, você olha para a IASH hoje, ela é diferente, mas ela não gerou aquilo que potencialmente ela poderia ter produzido depois de 20 anos. Então, é como se a gente até pôs no texto que é assim, né? A IASH foi algo autorizado, mas não foi algo cultivado. Então, assim, deixa eles lá, estão funcionando. Eles estão pedindo tal coisa. Não, deixa eles lá. E com esse movimento, por omissão, você, vamos dizer assim, você pega uma estrutura ecológica e quase que obriga ela a voltar para o paradigma neoliberal. E aí você pode imaginar uma série de atritos. Então, assim, eu tenho uma outra cabeça hoje, porque eu tenho 20 anos de viagem. Né? Mais do que ter 20 anos de USP, porque é um lugar da USP diferente. Então, tem horas que eu tenho. Você gera atritos, por quê? Porque o paradigma já é ligeiramente diferente. Então, eu acho que a gente ainda vai ter essa construção. O primeiro ponto é você ter isso na literatura. Precisamos imaginar universidades diferentes. Além da ecológica, qual é a outra que você sugere? Não precisa ser ecológica, mas nós precisamos imaginar que é possível, né, quase como uma utopia, pensar numa universidade que não seja neoliberal. Né? E aí é que a gente vai ter essa pluralidade, essa diversidade de propostas. E vocês têm um papel importantíssimo nisso. Não adianta se eximir, porque vocês, em algum momento, estarão impostos sobre os hoje. Pode demorar, mas você vai estar aí. Aí você vai carregar todo esse repertório que você ganha da USP, com os seus defeitos e com as suas virtudes, ainda é uma formação diferenciada, você vai poder disseminar isso um pouco pelo Brasil. Quem sabe aí o mundo ajude um pouco, porque eu vejo que isso, por exemplo, na Europa já está um pouco mais à frente. Mas eles também têm muitos problemas a serem resolvidos por lá. Então, eu super agradeço. Acho que essa conversa não termina por aqui. Tem muitas inquietações, muitas perguntas. Não sei se você não colocou, aceita e-mail. Ele está atrás do pertinho. Tá, lc.usp.br. Eu vou fazer um exercício antes porque já estamos dando a hora. Semana que vem, antes de agradecer, tem a professora Silvia Trivelato, da Faculdade de Educação, bióloga, ela vai falar com a gente sobre as experiências dela, tá bom? Então, antes de terminar, vamos distribuir as palavras, né? A palavra que você pensou, se incomodou, refletiu, tá bom? Mediação. Pluralidade. Navegabilidade. Agência. Ecologia. Ecologia. Consciência. Travessia. Possibilidades. Ondas semânticas. Mudança. Universidade ecológica. Aprendizagem colaborativa. Possibilidade. Suporte. Pluralidade. Possibilidade. Desafio. Mediação também. Repensar.
também fica com possibilidade. Cognitiva. Relação. Eu não vou falar a palavra porque eu mando aqui. Pois é, ninguém familiar. Gostei disso, possibilidade, relação. Eu acho que eu sempre fico interação humana. Eu acho que isso também é fundamental. Eu quero agradecer muito, vamos bater palmas para o professor Paulo. Muito obrigada. E você está pegando aqui, nem pegou para queria ligar o ar. Você. Boa noite. Queridas, semana que vem, mesmo local, apareceu uma show, acabou de conhecer as suas listas. Agora você vai estar tomando um café, Paulo, você tomar café. Obrigada. Continuar